Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valzílio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, esse projeto da Secretaria de Educação da minha cidade, a cidade de Ribeirão, que é responsável por elaborar e levar essas aulas remotas até vocês. Mandar um abraço para todos os funcionários da Secretaria de Educação, em especial minha amiga Cássia, meu amigo Diogo, todos os professores que também estão se desdobrando, trabalhando, produzindo essas aulas aí. E lembrar mais uma vez que ainda estamos no período de afastamento social. Gente, algumas atividades voltaram a funcionar. O comércio já voltou plenamente, os shoppings, as feiras, essas nunca pararam os supermercados também nunca pararam de funcionar, mas lembrar vocês que tomem muito cuidado, ainda tem gente morrendo na nossa cidade com Covid, então a doença é realmente fatal, a gente precisa realmente se proteger, a gente precisa dessa condição e ter em mente que a doença realmente mata, E mandar um abraço a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão, que estão tentando de alguma maneira também se desdobrar, acompanhar, fazer atividade, ver as aulas, assistir, dizer a vocês assim, tem um pouquinho mais de paciência, daqui a pouco isso tudo vai passar, a gente vai estar conseguindo aí ficar junto mais uma vez. A gente vai falar hoje um pouquinho a respeito da produção dessa energia, que a gente chama das biomassas, da biomassa, essa produção, esses componentes que são utilizados, são de forma renovável, são reaproveitados, são aproveitados na produção de energia de uma maneira geral. A gente tem o etanol que produz aí, que é uma fonte de energia renovável. A gente tem o biocombustível, que também é uma fonte renovável. E hoje a gente vai comentar um pouquinho para o grupo de alunos do 7º ano, para a gente tentar entender o que é realmente essa biomassa, como elas funcionam, como essa biomassa funciona, qual a importância para o meio ambiente, porque a gente tem que pensar em substituir ou fontes de energias renováveis que sejam assim menos agressivas ao nosso planeta, porque que a gente tem que produzir mais veículos também com uma condição de trabalho com menos gasto de combustível fóssil, que é o que mais polui, provoca o efeito estufa, que libera o dióxido de carbono na atmosfera, que faz mal à nossa saúde, e que esse efeito estufa, que ele é natural do planeta, mas que quando em excesso acaba prejudicando toda a temperatura do planeta, deixando, eu diria assim, os períodos o período de verão mais longo, mais quente, o período de inverno com chuvas mais fortes, eu diria assim, mais intensas. Então a gente vai tentar entender a necessidade que o planeta tem de nós melhorarmos nossos hábitos e passarmos a entender definitivamente que precisamos ser um parceiro do planeta, que precisamos, eu diria assim, manter nossos ecossistemas em equilíbrio, para que a gente não perca mais tantas espécies aí como nós estamos vendo na atualidade, que a gente diminua a poluição das águas dos mares. A gente tem mania de ir à praia e jogar o lixo, nós não, Temos mania de jogar o lixo na areia e achar que alguém vai limpar, o que a natureza vai se encarregar. Então a gente tem mania de andar em um ônibus e jogar o nosso lixo pelo saquinho do ônibus, deixando o ônibus limpo e a natureza suja. Então, assim, é preciso criar mais alguns hábitos de conservação, de respeito, eu poderia dizer até assim, com relação à nossa natureza. Então vamos lá, vamos dar uma entendida melhor dessa biomassa. A biomassa, na verdade, é toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal que, na verdade, é utilizada na produção de energia. Ela é obtida através da composição ou da decomposição de uma variedade de recursos, ou seja, de produtos considerados renováveis, como aí a gente tem planta, madeira, resíduo agrícola, resto de alimentos, excrementos e até mesmo outro tipo de lixo. O Brasil possui uma situação relativamente privilegiada nessa produção de biomassa em larga escala, pois existem algumas áreas que já são cultiváveis e que as condições do clima acabam favorecendo ao longo do ano.
Ou seja, a gente tem aqui na nossa região, que a gente chama de região cana, zona da Mata Sul, né, que é uma região terminantemente canavieira, e essa cana-de-açúcar é um produto que produz essa energia, que produz, assim, através do etanol. A gente tem um dos melhores combustíveis de fonte renovável do planeta. Poluem muito menos, são muito mais tranquilos com relação a essa condição de aquisição, né? Inclusive os veículos fabricados no Brasil, salvo aqueles que são produzidos no sentido do óleo diesel, né? Para ter a combustão que nós chamamos a sua queima do óleo diesel, nós temos aí os carros chamados ou considerados flex, porque eles tanto podem ser ter a combustão, eles podem se movimentar através da queima da gasolina ou através da queima do álcool, do etanol, que nós chamamos, que é vendido nos nossos postos de combustíveis. E já há algum tempo, acho que desde 75, se não me falha a memória, 85, alguma coisa assim, eu não me recordo, a gente vai ver depois. Houve, na verdade, naquela época, eu acho que um incentivo do governo federal chamado de Proálcool, que era um projeto para incentivar aos produtores de cana-de-açúcar a produzirem mais e de consumidores comprarem veículos naquela época movidos a álcool. Então a gente já tem moto flex, a gente tem moto que se locomove, né, e com o álcool, a gente tem motos que são veículos automotivos que se locomovem com a produção dessa biomassa. Vantagens e desvantagens da biomassa. A gente precisa entender o que é bom e o que não é muito bom. Por ser uma fonte de energia renovável, por meio da intervenção humana adequada, a biomassa é uma alternativa viável para a substituição dos combustíveis considerados poluentes, que são os combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, do carvão e outros tipos de substâncias que são queimadas na intenção de produzir energia. E aí a gente tem, além disso, a biomassa é comumente utilizada em usinas termoelétricas, né, para gerar também eletricidade. No Brasil, cerca de 9% da energia elétrica produzida é gerada a partir da própria biomassa, ou da produção dessa energia. Em resumo, as suas vantagens incluem alternativa de energia renovável, que isso é um grande ganho para a humanidade, para o nosso planeta, para o nosso país. Um baixo custo, porque normalmente essas biomassas são produzidas em relação a outro tipo de produção de energia, é um valor bem menor. Baixa emissão de gases poluentes, porque naturalmente em seu processo de combustão eles não poluem tanto. É produzida a partir de uma grande variedade de materiais, e isso é muito importante porque acaba tendo mais de uma fonte para auxiliar nessa produção, e a gente está vendo aí o bagaço da cana, por exemplo. Apesar de suas vantagens, a produção da própria biomassa, por comprometer a conservação de algumas florestas, como é o caso da queima de alguma madeira, é preciso ter um acompanhamento dos órgãos federais competentes, e acaba, se não tiver esse acompanhamento, gerando naturalmente novas áreas de desmatamento. Então é preciso que se entenda que essa biomassa, que é a queima da madeira também, nesse caso em especial o carvão mineral que a gente vai ver aí, a gente vai perceber que precisa desse acompanhamento dos órgãos competentes para que não haja tanta poluição, né? O carvão que advém da madeira, não mineral não, o que advém da madeira, deixa eu só me corrigir aqui rapidinho, e que a gente tem também que produz energia, mas que precisa ser acompanhado pelos órgãos competentes, porque eles, senão, podem provocar realmente um desmatamento. Existe ainda a dificuldade lógica de armazenar alguns desses resíduos considerados sólidos. Dentre as principais desvantagens na produção da biomassa, a gente pode comentar aí. Tem uma eficiência reduzida, porque é menor do que a produção de energia dos outros combustíveis. Combustíveis líquidos podem emitir enxofre e contribuir com o fenômeno da chuva ácida, mas isso é preciso ser melhor estudado, melhor explicado de verdade. Pode resultar em impactos ambientais em floresta, como é o caso do descontrole, se houver uma invasão, uma queima dessa madeira. Tem um elevado custo financeiro na condição do equipamento, porque ainda é uma ideia relativamente nova.
A queima da biomassa é relacionada com o aumento de casos de doenças respiratórias em algumas regiões, porque ainda não existe uma produção do filtro que seria de maior eficiência na emissão desses gases e dificuldade para armazenar essa biomassa sólida. Fontes de biomassa, e a gente vai entender melhor como funciona isso a partir de agora. A renovação dessa biomassa ocorre através do ciclo do carbono. A queima de biomassa ou de seus derivados acabam liberando dióxido de carbono na atmosfera. As plantas, através da fotossíntese, transformam esse dióxido de carbono em hidrato de carbono, que resulta na liberação do oxigênio. Ou seja, dependendo do tipo de substância que é produzido essa biomassa, dependendo da quantidade de queima que possa ou não eventualmente acontecer, em determinadas situações, se não houver um acompanhamento melhorado, ao invés de beneficiar, eu diria assim, o planeta, acaba prejudicando, por conta das queimadas, por conta da derrubada do desmatamento, por conta de uma série de situações que precisa ser vista e acompanhada pela legislação brasileira e pelos órgãos competentes. Mas, de uma forma geral, a biomassa naturalmente é bem mais aceita por se tratar de uma fonte de energia renovável, ou seja, a gente sempre vai tê-la aí no planeta. Precisam só ser regulamentadas em algumas regiões, principalmente como utilização básica dessas substâncias. Entre os principais produtos agrícolas usados como fonte de energia alternativa geradora de biomassa, encontra-se aquilo que eu comentei, é a cana-de-açúcar, que é aproveitada para a produção do álcool, para a produção do açúcar e o seu bagaço, a sua queima, né? Ainda a casca do arroz, a castanha do coco também são utilizados para gerar energia para as caldeiras, ou seja, além da queima do próprio bagaço, depois da cana ser moída nas moendas, produzirem o açúcar e o álcool, ainda é reaproveitado, ou seja, da cana-de-açúcar, basicamente é aproveitado quase praticamente tudo. Então, assim, até o próprio bagaço, né, que é um recurso potencial para a geração de energia elétrica, e a gente sabe que essa condição auxilia muito na produção de etanol, que, como eu comentei no início da aula, que ajuda no processo de diminuir a poluição, né, na atmosfera, inclusive dessa agressão pela liberação do dióxido de carbono, agressão à camada de ozônio que o planeta possui. Então, essa energia renovável que é muito bem aceita no meio e que acaba trazendo uma boa esperança no sentido de um combustível renovável. A mandioca, os amidos, os óleos vegetais, o dendê, o babaçu, a mamona e a própria celulose, entre muitos outros materiais que podem ser utilizados também para a produção de combustíveis para os motores, né? Eu diria assim, os dejetos urbanos. Aí vem uma coisa que é muito interessante, que o ser humano ele começou a descobrir a possibilidade de reaproveitar os restos, os dejetos, nas indústrias agropecuárias, que são matérias orgânicas e que também são fontes de produção de energia, que podem ser transformadas em biogás. Ou seja, ainda assim também esse gás é utilizado como fonte de energia, usado na produção de energia nas residências, na indústria, nos motores e com alto poder calorífico. Eu diria assim, um alto poder de calor que realmente auxilia e semelhante ao que nós chamamos de gás natural, o que nós conhecemos como o gás natural. Então a gente tem aí uma imagem de mais ou menos como funcionaria nessa ida, essa volta, e na verdade a gente percebe que o dejeto do ser humano, do animal, também é reaproveitado e acaba produzindo essa biomassa, né, que é um componente natural, eu diria assim, para essa combustão, para essa queima, para esse reaproveitamento no dia a dia e pela sociedade, e sem agredir muito ou propriamente não ter uma agressão tão forte na natureza. Existem outros que realmente agridem. A queima da madeira ainda é bastante utilizada na indústria, lamentavelmente, mas isso gera uma grande quantidade de dióxido de carbono, apesar de sabermos que é uma fonte de energia
as principais consumidoras de biomassa do Brasil, né? Eu diria assim, essa queima da madeira. O aproveitamento da biomassa ocorre por 3 procedimentos considerados principais. Um deles é o que nós chamamos de combustão direta. Podem ainda envolver outros processos físicos, como secagem, o corte e a quebra, né? Produtos derivados da biomassa. Os principais produtos da biomassa são o biogás, que a gente acabou de falar, né? Que é um gás metano, que é obtido juntamente com o dióxido de carbono, que eles são separados naturalmente, resultado da decomposição desses materiais, desses resíduos dos alimentos, dos esgotos, quando tratados e reaproveitados os excrementos humanos, né, que são o nosso cocô, nosso produto básico, né, e ele é obtido também em digestores, biodigestores. Na verdade, são pequenas componentes organizados pelo homem para que haja essa separação dessas substâncias e que haja esse reaproveitamento propriamente dito. E aí a gente tem uma usina que mostra essa condição da produção dessa biomassa aí, que é muito interessante. O etanol, que ele é popularmente conhecido, e a gente sabe que a queima do álcool gera essa condição de energia, gera, eu diria assim, além de muito trabalho na indústria canavieira, o aproveitamento do etanol, no caso da produção dessa energia pela cana-de-açúcar, é fundamental, porque a cana-de-açúcar é aproveitada para produzir o açúcar, para produzir o álcool, e o bagaço ainda é utilizado como biomassa na queima, né, para alimentar as caldeiras. Então, assim, a cana-de-açúcar é uma das matérias-primas, eu poderia dizer assim, mais importantes na produção da biomassa. Então, aí vem o álcool, né, que é o etanol, extraído do caldo da cana-de-açúcar, da beterraba e também do milho. No caso da cana-de-açúcar, cerca de 28% do material é transformado em bagaço e pode ser aproveitado para geração de energia. A gente sabe, quando a gente fala aí do etanol, porque nos Estados Unidos, o milho, eu diria assim, a qualidade do etanol deles não é tão boa quanto a nossa, mas eles normalmente conseguem extrair do milho. E o açúcar, que também durante muitos anos no Brasil foi extraído antes da cana-de-açúcar da própria beterraba. Então a gente tem uma viagem aí pela história que auxilia no conhecimento, eu poderia dizer assim, na produção básica, tecnicamente falando, das biomassas. E ainda tem o etanol celulósico, né, que é o etanol que é obtido dos dois processos, né? Um deles é a biomassa, que é formada basicamente pelas moléculas de celulose e é submetida a um processo de hidrólise enzimática, e o outro é formada pela gasificação, que é a fermentação, e o que a gente chama de destilação. Então, existe esse processo também considerado químico ou bioquímico, que a gente acaba auxiliando na explicação, no entendimento, e que tem uma produção, eu diria assim, tem uma poluição relativamente baixa, que não se refere à queima propriamente dita desse material, mas é uma combustão considerada harmônica do ponto de vista da natureza. E vem aí o que a gente chama de biodiesel, que é obtido de óleos vegetais, como a própria mamona, o dendê, a soja, entre outras plantas, né? É um produto natural e biodegradável, com baixo teor de poluente, ou seja, o biocombustível veio também para ficar. É usado como combustível principalmente na produção de energia. E o carvão vegetal, eu tinha falado carvão mineral, mas é um erro, é o carvão vegetal, que é extraído da própria madeira, que é resultado da carbonização da lenha, que a gente tem em casa e muitas vezes alguém usa para fazer churrasco. Esse é o carvão vegetal. Existe o carvão mineral, existe o carvão vegetal. Então, o mineral seria uma fonte de energia não renovável. O vegetal é renovável, mas vai depender da espécie que é utilizada na produção, para que não haja um desmatamento descontrolado e as autoridades precisem, de fato, fazer um acompanhamento melhorado. O carvão vegetal é resultado dessa queima dessa lenha, né? E nesse caso, para evitar os impactos ambientais, é importante que a gente tenha conhecer a origem da madeira. Uma boa parte dela é originária das matas nativas, e aí precisa ter muito cuidado. Assim também como
a poluição do próprio carvão vegetal. Por quê? Porque a sua queima produz o dióxido de carbono em maior quantidade. Mas mesmo assim, ainda é uma fonte de energia, uma biomassa, uma fonte de energia considerada renovável, muito utilizada ainda às vezes pelas indústrias. O biocombustível é todo material utilizado para geração de energia a partir de biomassa orgânica para o uso de motores em combustão interna. Uma das suas principais vantagens é a sustentabilidade ambiental e potencial para substituir de maneira total ou parcial os combustíveis fósseis, o que a gente chama, né, dos combustíveis convencionais. Entre as matérias-primas utilizadas para a produção do biodiesel nós temos amendoim, babaçu, a própria beterraba, cana-de-açúcar, canola, dendê, girassol, resíduos agrícolas, né? Milho, soja, mamona, pinhão manso, óleo de palma e trigo. A matéria-prima que origina o biocombustível é misturada na forma pura a combustíveis fósseis, como a gasolina e o próprio diesel. Então, daí se tem uma ideia melhorada. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a produzir e utilizar o biodiesel, biocombustíveis, perdão. Os principais biocombustíveis produzidos no Brasil, o biodiesel e o álcool que a gente chama naturalmente de etanol. E aí eu estava na dúvida entre 1975 e 85, mas na verdade o pró-álcool veio em 1975, o governo acabou dando incentivo, né, para a produção da cana-de-açúcar aos produtores, né, e também na compra desses veículos que seriam veículos misturados à própria gasolina na época, e depois eles passaram a ser produzidos só carros movidos a álcool. É um projeto do governo federal que fez muito sucesso, depois deu esfriada e agora voltou com muita força, porque o planeta precisa disso. Então nós precisamos desses veículos flex, né, que cada vez mais a gente utiliza e incentiva a fazer com que o etanol, que nós chamamos de álcool, seja mais em conta, seja bem mais barato do que a gasolina, mas infelizmente ele andou dando uma acompanhada nos valores e a própria população, os consumidores, eu poderia dizer assim, acabaram se afastando um pouquinho dele, mas é uma das alternativas consideradas atuais e muito melhoradas. Os veículos agora saem com os motores mais econômicos e assim, com uma condição melhor de utilização, eu diria assim, dessa fonte de energia renovável que é o etanol. Nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a essa ideia de renovação de energia, porque o planeta precisa de melhores ideias de conservação. Um grande abraço do professor Sérgio Val.